Mais uma vez eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar nossos estudos, falando a respeito do amor, E vamos lá. Amar a Deus faz com que o cristão tenha experiências através de alguns fatos. Vamos lá, o primeiro, correspondência. O amor passa a fazer parte de ambos os lados do relacionamento. O homem passa a corresponder o amor transmitido originalmente por Deus, pelo fato de Deus ter nos amado primeiro. Somos capazes de amar a Deus e também as pessoas. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Então, correspondência quer dizer que nós somos capazes de amar a Deus e somos capazes de amar as pessoas. Isso é quando nós temos amor. Isso é quando nós entendemos que nós temos Cristo em nossas vidas. Isso é quando realmente nós aceitamos a Jesus de verdade. É o que eu tenho sempre dito, Quando a gente aceita Jesus em espírito e em verdade. Uma coisa é você falar que aceitou Jesus. Isso daí todo mundo fala. Todo mundo fala que aceitou Jesus. Uma coisa é viver o que fala. Falar qualquer um fala, como eu sempre digo, como eu sempre falo, até papagaio fala. Agora outra coisa é você viver o que você está falando. Então viver o amor é completamente diferente. E viver o amor de Jesus em nossas vidas, isso é que eu quero ver. E é o que nós não vemos mais dentro das igrejas. É o que não tem mais dentro das igrejas. E é o que se cumpre na palavra do Senhor, que o amor se esfriaria, Então por isso que nós estamos trazendo este estudo do amor. Para quê? Para acender este amor novamente dentro das igrejas. Não só dentro das igrejas, irmãos. Dentro do seu lar, dentro da sua família. Para você levar este amor dentro do seu trabalho. Talvez este amor já esfriou dentro do seu relacionamento. Talvez já não existe mais este amor mais. Então este amor se engloba em tudo. Já não existe mais esse amor mais. Não é só dentro da sua igreja. Então, correspondência. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 19. Por que eu devo amar o meu irmão? Porque Deus me amou primeiro. Então, se Jesus me amou, eu devo amar o meu irmão. Ser conhecido. Quando o cristão manifesta o seu amor a Deus, ele prova para o Senhor que, independentemente do que ocorra, a sua vida continuará nas mãos dele. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3. Ser conhecido, irmãos. O que é ser conhecido? Quando o cristão manifesta o seu amor a Deus, ele prova para o Senhor que, independente do que ocorra, a sua vida continuará nas mãos dele. Então, independente do que aconteça na sua vida, independente do que esteja acontecendo neste momento, seja financeiro, seja espiritual, a sua vida tem que permanecer nas mãos do Senhor, e não é o que nós vemos nos dias atuais. Não é. Qualquer coisinha que acontece é o suficiente para as pessoas se desviarem do caminho do Senhor. Por quê?
Porque foram pessoas mal instruídas dentro da igreja. Foram pessoas que pastores passaram a mão na cabeça. Pastores que lá atrás, em vez de instruírem da forma certa, da forma correta, de instruindo a pessoa, não, foi bajulando, foi passando a mão na cabeça e foram sendo pessoas fracas, pessoas mimadas, pessoas que foram crescendo dentro da igreja fraca. Aí qualquer coisinha que acontece dentro da igreja é o suficiente para ela sair. Qualquer coisinha que acontece dentro da igreja é o suficiente, é o estupim que ela precisava para ela sair de dentro da igreja. Porque ela foi criada dentro da igreja fraca. Ela foi espiritualmente fraca dentro da igreja. Porque ela teve um líder fraco dentro da igreja. Eu não culpo quem saiu da igreja por qualquer coisa. Eu culpo o líder por ter sido um fraco. Por não ter ensinado da forma correta. Porque ele sabe a forma correta de instruir a pessoa a ficar firme na igreja. Mas ele preferiu não instruir da forma correta. Ele foi covarde, ele foi fraco. Ele instruiu da forma dele de arrecadar dinheiro. Porque é o que fazem. Ele não instruiu da forma bíblica, da forma de arrancar carrapicho, da forma de instruir aquela pessoa a ser forte dentro da igreja, a ser uma pessoa cheia de Deus, a ser uma pessoa cheia do amor de Jesus, a ser uma pessoa cheia do poder de Deus, porque nem o pastor é. Então não tem como o pastor passar uma coisa para a ovelha se nem ele é. Então ele passou para a ovelha o que ele é. Se o pastor é fraco, ele vai passar para a ovelha o que? Fraqueza. Se o pastor é fraco, ele vai passar para a ovelha o que ele é. E a ovelha refletiu o que? A fraqueza do pastor. Só que por que o pastor não sai da igreja? Porque ele precisa do financeiro da igreja. A ovelha não, a ovelha precisa de Jesus. E como ela não encontrou Jesus, ela fez o quê? Na primeira pancada ela saiu. Essa é a diferença. Por isso que ela saiu da igreja. Ela não suportou a pancada. E como ela não tinha Jesus, ela saiu da igreja. Ele não, ele continua na igreja. Porque independente de Jesus ou não, ele está lá. Ele é mercenário. Ele é lobo. Ele continua lá arrancando dinheiro de todo mundo. Ele é fraco. Ele não está lá por Jesus. Ele está lá por dinheiro. Ele não está lá para instruir ninguém a ir para o céu. Ele é covarde. Viver o propósito de Deus. Quando amamos ao Senhor acima de todas as coisas, sempre estaremos confiantes, qualquer que seja a situação que estivermos enfrentando. Isso permite nos enxergar o plano completo de Deus para nós, ao invés de enxergarmos apenas o plano imediato. Então que nós venhamos a viver o propósito de Deus em nossas vidas. Quando amamos o Senhor acima de todas as coisas, sempre estaremos confiantes qualquer que seja a situação que estivermos enfrentando. Isso permite nos enxergar o plano completo de Deus para nós, ao invés de enxergarmos apenas o plano imediato. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Ser abençoado. Deus ama abençoar todo o seu povo, principalmente aqueles que o amam. Deus, ele ama abençoar a todos, mas ele tem o prazer de abençoar aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, ele tem o prazer de te abençoar mais ainda. Não que ele não tenha prazer de abençoar todos, mas se você tem o prazer, aqui ó, Deus ama abençoar todo o seu povo, todos, principalmente aqueles que o amam. Principalmente aqueles que o amam. E será que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e vosso mosto e vosso azeite, e darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartarás. Deuteronômio capítulo 11, versículo 13 e 15. Ser obediente como resultado de nosso amor a Deus, desenvolvemos uma profunda obediência a Ele. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Então, se nós amarmos verdadeiramente a Deus, nós vamos guardar os mandamentos. E quais são os principais mandamentos de Deus? O primeiro e o segundo: amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, amar, que é os dois primeiros, amar o irmão como a si mesmo. Os dois falam a mesma coisa: amar a Deus e amar o irmão como a si mesmo. São os principais mandamentos da Bíblia. Amar e amar, amar e amar. Os dois falam de amor. Os dois